Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo nessa nossa casa, que, além de minha e do nosso convidado, é de vocês também. E como sempre, tudo aquilo que é bom, a gente precisa compartilhar, né? Então, compartilha aí. E não esquece de clicar no sininho e seguir a gente, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Toda quarta-feira sai conteúdo, então fiquem ligados que quarta-feira que vem tem conteúdo. Ele, que é especialista em direito de cidadania europeia com foco na italiana, graduado em direito com especialização no direito migratório, e ele tem um escritório aqui no Brasil e também um escritório na Itália. Vamos falar aqui com Finotti. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Bacana a presença aqui. Espero esclarecer e trazer algum pouco de conteúdo para vocês aí. Bem interessante do mundo da cidadania aí. Antônio Finotti, conta para mim uma coisa. No nosso Virada Literária, eu queria saber de você, qual foi o livro que mudou, assim, a sua história, uma virada de chave, um compensatório na tua mente? Nossa Senhora. Agora pegou desprevenido, mas vamos lá. Falar um livro específico é sempre difícil falar um livro, mas eu acho que na minha jornada, na verdade, o que me fez mudar uma mudança de rota, na verdade, foi o próprio mundo jurídico, né? A própria faculdade de Direito, tudo mais, que conhecendo um pouco mais a lei, eu diria que aí você vai pelo próprio princípio da lei, né? Enquanto mais você estuda, mais você começa a entender ela, você começa a ter uma visão totalmente diferente de vida. E isso eu acho que foi o que mudou totalmente meu foco de visão de vida futura e o que eu queria para minha vida. E aí o mundo jurídico veio e encaixou direito, até porque eu era uma pessoa de exatas, totalmente diferente. Gostava muito da parte de matemática, história mais ou menos, né? Física, química, então era bem exatas mesmo. Meu futuro era visualizado até para o mundo da engenharia e de repente eu me vi no mundo jurídico, virando advogado, que é uma coisa que não tem nada a ver, né? 8 ou 80, uma virada de chave totalmente aí que a gente fez. Interessante. E o que te levou a deixar engenharia para se tornar advogado? Deve ter tido um insight, um negócio aí. O que foi que aconteceu? Eu acho que as coisas que a gente vê acontecendo no mundo, né, na parte de justiça mesmo, que a gente vê acontecer com pessoas próximas, isso eu acho que acabou me aguçando cada vez mais a ir para esse lado e entender para poder ajudar as pessoas naquilo que a lei lhes resguarda, porque infelizmente como a gente tem muita lei no país, é difícil você conseguir entender todas as leis. Então eu acho que eu vim aí para cobrir essa lacuna e ajudar as pessoas a esclarecer um pouco mais esse mundo jurídico e ter por parte dele esse respaldo que as pessoas precisam, no geral, né? Eu já ouvi dizer, Finotti, que no Brasil, o Brasil é um dos países, ou que está o país que mais tem leis e que tanto aqui tem, uma causa brecha na outra. Isso procede? Olha, na verdade toda lei tem uma brecha, se você catar o próprio Código Civil em si, você vai ter algumas questões que acabam abrindo exceções que a gente fala, né? Não são brechas, mas são exceções, em que muitas vezes você consegue, de acordo com cada caso, fazer uma aplicação um pouco diferente do que está escrito, na forma exata como está escrito. Por quê? Porque você tem algumas exceções, que de repente, como que eu poderia dar um exemplo desse tipo de exceção? É que agora de cabeça fugiu, mas são coisas que assim, de repente você ter o direito de uma pessoa que comprou um carro, você tem aquela pessoa que é a pessoa responsável por aquilo depois que ela comprou, e ao mesmo tempo você tem uma exceção de que ela é responsável, porém depende de algumas coisas que, se acontecerem, ela passa a não ser responsável.
uma falha mecânica. Então, ela passa a ter o seu direito de responsabilidade menor. Então, você acaba tendo essas exceções que a gente brinca, né? Mas e aí você usa, e aí você vai gerando, que é o que a gente fala de jurisprudência, tudo. E você tem realmente, às vezes você tem uma lei que contradiz a outra em alguns pontos até. Então, isso acaba criando, às vezes, uma confusão que é solucionado no meio do processo. E você é especialista em direito de cidadania europeia, com foco na italiana, também em direito migratório, certo? Mas você atua em outras áreas ou você tem parcerias? Eu, na verdade, eu foco hoje, o nosso foco no escritório, na minha parte presencial. Lógico que a gente tem escritório de advocacia, mas no escritório de advocacia a gente parte mais para a área de direito civil, direito trabalhista, outras coisas que a gente tem. E aí tem os advogados que hoje tomam conta dessas partes, tá? Eu criei a base e hoje em dia eu só acompanho. E hoje eu tenho focado na parte de direito migratório, principalmente na questão da dupla cidadania italiana, espanhola, portuguesa, aí, que são as grandes principais que a gente tem pelo nível Brasil. Então, a gente busca esse foco. Trabalhar hoje, na verdade, eu trabalho mais com 90% da clientela que a gente tem hoje, eu diria que é na parte de cidadania italiana, que é o grande carro-chefe que a gente tem hoje na parte de cidadania. Por coincidência, eu também preciso fazer esse procedimento, porque eu tenho descendência italiana, minha descendência eu acho que é até próxima, bem próxima. Meu avô, ele nasceu no navio, vindo para o Brasil. Não sei se nasceu na parte de lá, na parte daqui. Mas ele é italiano, era italiano. E levando, né, por essa vertente, quem tem direito à cidadania italiana? O que você precisa para você ter a cidadania italiana, a cidadania europeia em si? Cidadania, vamos lá, dupla cidadania. A cidadania europeia, a Europa em si, ela vem de um direito do ius sanguinis, que é o direito de sangue. Então, via de regra, todo aquele que é nascido de algum descendente italiano, português, espanhol, alemão, alguma coisa assim, ele tem direito ao seu reconhecimento da dupla cidadania. Você não perde a brasileira e adquire uma outra cidadania do seu descendente, do seu ascendente, no caso. No caso do avô, bisavô, trisavô, dependendo do tipo de cidadania, de qual país nós estamos falando, porque aí você vai ter algumas restrições. Portuguesa, via de regra, você pode fazer até o neto, você consegue, então, a segunda geração, via de regra. A espanhola também vai pelo mesmo padrão. Você cata a italiana, ela já não tem esse bloqueio geracional na legislação dela hoje, então eu diria que hoje deve ser quase a mais abrangente que tem. Então, na verdade, o que precisa? Na verdade, você só precisa identificar quem é o seu descendente, o seu ascendente, na verdade, que veio da Europa. Porque é uma coisa que eu falo que pelo menos 80% da população brasileira tem alguma descendência externa, né, que vem de fora. O Brasil é um país de imigrantes, que foi criado dessa forma e vem desde lá de 1850, que vem tendo esse suporte de imigrantes que vêm para cá. Então, a única coisa que você precisa, muitas vezes, é um papo e começar a identificar dentro da sua raiz familiar qual é que você tem, qual é realmente a sua descendência. Muitas pessoas, às vezes, pensam na questão da descendência por conta de sobrenome. Ah, mas eu não tenho sobrenome. Não precisa ter o sobrenome. Por quê? No Brasil, você tem uma questão que no Brasil, por costume, você catar aí na década nos anos de 1880, 1900, até 1900, eu diria até 1988, 1990 mais ou menos, era muito comum que a mulher adotasse o sobrenome do marido. Isso era uma questão de costume do Brasil. Lá fora você não tem isso. Lá fora a mulher, que nem no caso da italiana, normalmente quando ela casa, ela não simplesmente assume o sobrenome do marido, ela continua com o sobrenome dela. Na Espanha, você tem o sobrenome do pai e da mãe, obrigatoriamente, você tem que colocar no registro. Então a forma que é colocada é diferente. Então muita gente hoje não tem o sobrenome, mas não quer dizer que não tenha direito. É que as pessoas não pensam muito nessa possibilidade. Acham que não tem direito por não ter um sobrenome. E isso não tem nada a ver com direito. Interessante, interessante.
E né, você falando, né, me surgiu uma curiosidade que eu acho que deve ser a curiosidade de muitas pessoas. Eu nunca procurei saber, apesar de gostar muito de buscar conhecimento, mas tem diferença entre a dupla cidadania, e a naturalização? Tem, tem Ah, porque a diferença. pessoa se naturalizou americano. Então, tem diferença porque na primeira, assim, a dupla cidadania, quando a gente fala em cidadania, a gente está falando de um direito que vem do seu nascimento, tá? Então, é Hum, uma coisa que você já tem contigo, porque o que a gente fala é assim, ó, o italiano, ele não vira italiano. Nós, brasileiros, que somos descendentes de italianos, a gente não vira italiano. A gente simplesmente tem um reconhecimento documental de que de a que gente já é. somos italianos. Por quê? Nascemos italianos, né? Desde que nascimento se tem, você já é italiano de nascimento. É inconfundível, né, inclusive. Você entendeu? Então não tem como. Então as pessoas têm muito essa questão. E no caso da naturalização, é uma questão de opção. Eu tenho uma cidadania, eu sou brasileiro e eu tenho uma opção de fazer uma naturalização de outro país. Aí é um processo de pedido porque por vontade própria, não decorre de uma questão de nascimento, de Hum, sangue, tá? não é uma Então, questão de direito. A gente tem direito a se tornar é cidadão. uma coisa, é que assim, ó, a cidadania, ela decorre de uma questão de, como que eu posso falar? Vamos colocar como se fosse um direito adquirido, vai. Você Hum, nasceu com aquele direito ali. Você é uma pessoa reconhecida. A naturalização é um momento que a pessoa, de acordo com alguns requisitos que é colocado para cada tipo de cidadania, você vai lá e opta por fazer aquele tipo de situação. Eu quero hoje me transformar num cidadão italiano por meio da naturalização. Como é que eu faço? Posso fazer? Pode. Mesmo você não tendo descendência, também é possível. Mas aí você tem os requisitos que são diferentes do cidadão. O cidadão italiano é apenas uma formalidade, vamos se colocar assim. Embora a gente fale muito no processo de cidadania, nada mais é do que uma formalidade para que isso passe a ter reconhecimento no papel. Coisas que, se todos os ascendentes tivessem feito, meu bisavô tivesse feito, meu avô tivesse feito, que era mandar simplesmente a certidão de nascimento do filho nascido para o consulado para que fosse registrado na Itália, não precisava. não precisava do processo. Ele já é reconhecido automático. E interessante. E quando a gente fala de outros países, né? Por exemplo, uma amiga que ela é filha de um japonês com uma brasileira, ela tem direito a viver no Japão. E os filhos dela também têm esse direito, só que o pai dos filhos dela só teria direito se ele fosse casado com ela. Na cidadania europeia, né? Como que funciona essa questão de casamentos, assim? Ah, casou, vira cidadão italiano? Como que funciona Não, essa coisa então, toda aí? vamos lá. Na verdade, você tem morar junto não tem problema. A pessoa casou com um cidadão italiano. Ah, vou mudar para a Itália. Posso ir junto? Pode, não tem qualquer requisito. A única coisa que você tem é algumas questões que, no caso da espanhola, você faz um ajuntamento familiar, um arroio familiar, que é o pai ou a mãe que não é espanhol, vai morar junto com aquele que é espanhol, então você tem uma determinação do próprio governo que é como se fosse um visto de residência para ele por conta da situação de casado, Hum. tá? Então Aí, você então, se separa. se- vamos imaginar que se separando, é lógico que esse visto ele não se perde por momento, ele tem um prazo normalmente de 5, 10 anos, tá? Que tem que ser renovado com o tempo. Se acaba o vínculo, a não ser que você tenha filho. Ah, tem um filho, esse vínculo permanece, mas ele tem que ser renovado, mesmo assim o visto tem que ser renovado. Hum, Vamos imaginar que assim, agora a pessoa, mas como é que eu faço para ficar em pé de igualdade com o pai do meu filho? Aí tem que fazer o processo de naturalização pelo matrimônio, que é, mesmo que posterior, a pessoa venha a separar, ela não perde mais o direito de cidadania. Ela passa a ser reconhecida cidadã italiana, ou espanhola, ou portuguesa, de acordo com aquele que foi feito, sem precisar ter aquele vínculo, aquele vínculo com o ex-marido ou ex-esposa ainda. Tenho filho, mas agora eu estou em pé de igualdade. Eu tenho o mesmo trânsito que o outro, eu não perco mais. interessante saber esses detalhes, porque são detalhes que provavelmente as pessoas não sabem.
né? E às vezes as pessoas deixam de fazer porque não sabem o procedimento, como que funciona. É, tem muitas coisas que dizem que provavelmente não é verdade. Você tem alguns mitos e algumas verdades que você pode nos dizer aí? Ó, isso aqui é mito, isso aqui é verdade? Vamos lá. Ó, quando eu comecei a estudar a questão da dupla cidadania em si, a gente tinha muito, antigamente se falava muito que, para eu poder fazer, o meu pai tem que fazer, o meu avô tem que fazer também, senão eu não faço. Isso já é um mito que cai, por quê? Nenhum na linha descendente ou na sua linha, que a gente fala sucessória, porque acaba seguindo a mesma regra, precisa fazer o pedido de cidadania para você ter o direito a fazer também, tá? A não ser, e aí é lógico, estamos falando da italiana, que é uma coisa mais larga, mais alargada, né? Você não tem um bloqueio geracional. Então, vamos imaginar, que nem no meu caso, eu sou bisneto de italiano. Meu pai não tem. Meu avô também não fez. Meu avô nasceu depois que meu bisavô chegou no Brasil, 2 anos depois. Então, meu bisavô chegou em 1913, 1911, meu avô nasceu em 1913. Então, assim, nenhum deles fez. Eu fiz a minha. Então, esse já é uma coisa que normalmente é um mito que hoje em dia eu acho que até pode ser que algumas pessoas ainda tenham isso na cabeça. Tem. Que é mais que normalmente se fala muito. Questão do casamento. Mas eu vou fazer, se eu separar, eu perco? Não, não perde. Você continua, uma vez reconhecido, você vai ter aquele reconhecimento para o resto da vida. Você passou a ser um cidadão, né? Por mais que tenha sido através de um processo de naturalização por conta de um casamento. Entendi. E, por exemplo, a minha vida aqui no Brasil. Eu pretendo fazer, quero fazer, só que eu não pretendo morar lá. Tem essa questão de, eu preciso morar lá, ou se eu fiz no meu endereço, que nem, por exemplo, hoje eu moro em Guarulhos, e eu quero me mudar para São Paulo por causa da logística da minha vida. Se eu fizer morando em Guarulhos e me mudar para cá, tem que mexer em alguma coisa, perde, o que que acontece? Não, vamos lá. Toda vez que você muda uma residência, você vai entrar com o seu processo. Você entrou com o processo, eu estava morando em Guarulhos. Legal. Depois de 1 ano, eu me mudei para São Paulo. Eu preciso, como é que eu altero isso no meu processo que já está correndo? No momento você não altera nada. Por quê? A questão da localização que você fez, primeiro que aonde está correndo o seu processo já está em andamento, não tem qualquer interferência de você ter mudado momentaneamente do local. Futuramente, quando o seu processo for finalizado, aí sim você vai fazer uma declaração de mudança de residência perante ao consulado que você tiver vinculado. Mesma coisa, dei a entrada no meu processo em São Paulo, mas agora estou mudando para o Paraná. Como é que eu faço? Espera finalizar o seu processo em São Paulo. Assim que for finalizado, você pede a transferência para o Paraná. Então, tudo são momentos. E as pessoas às vezes têm esse mito que, mas aí se eu pedir, que nem hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente e falaram para ela que se ela mudasse o endereço dela, ia perder o direito de cidadania. Não tem motivo. Por quê? Porque é uma questão, primeiro, que você tem que manter o seu endereço atualizado. Isso é uma regra de qualquer consulado de qualquer país. Por quê? Eles precisam saber onde os seus estão, onde seus cidadãos estão dentro de cada país. Mudou de endereço, por quê? Você vai receber, que nem no caso da italiana, a gente recebe cédula de voto, a gente recebe comunicações oficiais para fazer de casa, você não precisa ir para lugar nenhum. Então você precisa ter esse endereço extremamente atualizado. Mas quando que você vai atualizar? Somente depois que sair a finalização do seu processo e você tiver realmente o reconhecimento final, o processo falando, você agora é um cidadão italiano ou é um cidadão português. Aí você vai ter que manter o seu endereço atualizado e fazer de acordo com o local que você vai estar. Mas isso não vai interferir em momento algum no seu direito de cidadania. Interessante, muito interessante. A gente estava conversando, né, na rodada de negócio e você estava falando para mim com relação às mudanças que está tendo na taxação. Compartilhe um pouquinho com os nossos best-sellers como que isso vai impactar em quem está querendo dar início no processo ou quem já está com o processo em andamento. Bom, vamos lá. O governo italiano, ano passado, todo ano acontece deles discutirem a questão da lei de cidadania, se vai ter alguma mudança ou não, sempre tem alguém discutindo. Se gera muita polêmica durante o ano sobre todas as questões de direito de cidadania,
A gente acompanha, eu acompanho muitos sites, muitas coisas que dão notícia muitas vezes alardeantes que são desnecessárias, que acabam deixando as pessoas muito preocupadas, sem necessidade. E o que aconteceu no final do ano passado foi que estava tendo uma discussão muito grande na questão da possibilidade de mudança da taxa. Por quê? Os comunes italianos, eles estão com um grande problema hoje, que é como está tendo um aumento muito grande no processo de cidadania via judicial, está tendo muito processo, muita sentença para serem transcritas para ter certidão de nascimento dessas pessoas que estão sendo reconhecidas, tá, por sentença. O problema é que os comunes eles acabam não tendo funcionário suficiente para poder ter aquela demanda. Então você cata, e a dinâmica na Itália principalmente ou na Europa é um pouco diferente, porque você cata a maioria dos comunes, são comunes pequenos, que tem às vezes 2.000, 3.000 habitantes. E aí de repente você tem 500, 600 registros para serem feitos, e sendo que o comune tem um funcionário, 2 funcionários no máximo, que não dá Coitado. conta. Então ele não dá conta. Então isso começou a gerar um problema muito grande ano passado, que as pessoas começaram a discutir, começaram a gerar muito rumor em possibilidade de mudança de lei, mas que não é uma coisa que também aconteça de uma hora para outra, e se mudar, se alguma hora mudar, não vai interferir naquele que já tem o direito, que já é nascido. Então são coisas que as pessoas também têm que ter um pouco de tranquilidade, porque isso não vai, pode alterar de repente o procedimento do reconhecimento. Pode se pedir mais alguma coisa no meio? Pode, mas isso não vai interferir no direito dela do reconhecimento. E coisa que está tendo, então, o que eles fizeram ano passado? Eles incorporaram no orçamento, na lei de orçamento da Itália, uma taxa de 600 euros a serem cobrada por pessoa no processo judicial, tá? Ou para aqueles que querem ir fazer lá fora. Então, aqueles que querem, eu quero mudar para a Itália e vou aproveitar e fazer meu processo por residência lá direto na Itália. Até o ano passado você não pagava nada. Pro comune, você não pagava pro comune, você não pagava nada. Hoje tem uma taxa de 600 euros, que está sendo implementada por requerente. No processo judicial, era que nem aqui, você pagava uma taxa única e entrava com o processo com 6 requerentes, 10 requerentes, né? Quantas pessoas da família quisessem incorporar o processo. Qual que é a mudança que tem nesse ano? A partir desse ano, cada pessoa vai ter que pagar uma taxa, que também virou em 600 euros, tá? A gente pagava uma taxa única, um contributo único, em torno de 540 euros para o processo, que é que nem aqui no Brasil, a gente paga uma taxa única para abertura do processo, que no processo de cidadania, agora eles colocaram que vai ter que ser pago por requerente. Então, se tiver 10 requerentes, você vai recolher 600 euros por requerente no processo. Tá? Então, essa vai ser a taxa judicial. Além disso, as pessoas que vão fazer lá, via residência, também vai ter que pagar a taxa de 600 euros. Qual que foi a base disso? Base consular. No consulado, para você fazer o processo de cidadania, você pagava até o ano passado uma taxa de 300 euros por pessoa. Como o consulado está tendo muita fila, está tendo muita demora no atendimento, as pessoas começaram muita gente que quer ir embora, foi embora para a Itália, começou a fazer o processo lá, e muita gente acabou acessando muito esse mundo jurídico, essa parte do processo judicial. Então, nada mais foi do que, como o consulado cobra, que agora também mudou a taxa do consulado, que é uma cobrança deles, é um pedido deles há muito tempo que existe, da mudança do valor da taxa, que era 300 euros, que agora também passou a 600 euros. E aí é igual a qualquer lugar. O que eles colocaram na verdade? A verdade é que agora você tem uma taxa para o governo italiano de 600 euros por pessoa no processo de cidadania. Independente de onde vai ser. Se vai ser judicial, se vai ser no consulado, ou se vai ser via residência na Itália. Em todos você vai ter que pagar. Mas aí uma grande dúvida que surge é, mas e meu filho menor? Eu tenho que pagar? Se for no processo judicial, eu tenho que pagar. Se for no consulado, menor de idade não paga a taxa. Isso ainda, pelo menos, não está definido que tem que pagar qualquer taxa para menor de idade. Se eu for fazer lá na Itália, vai ser uma coisa que vai ser entendida agora como que vai ser desenhado isso. Via de regra não poderia. Tá? Via de regra a lei não permite isso, o pagamento para menor de idade. Por quê? Por isso que eu falo, o menor de idade, você pega a certidão, traduz e manda para o consulado para ele averbar lá junto na sua certidão de nascimento lá na Itália já. E não tem custo. O custo que você tem é da emissão do documento e tradução que você precisa para poder mandar para o consulado ou mandar para o comune fazer essa averbação. Ainda que tivesse um custo, acho que não tão alto, né?
Então, é que na verdade assim, ó, a gente que trabalha no meio, eu vejo que aqui a gente ainda tem, lógico que custa caro você contratar um advogado para fazer o processo lá, custa caro para você ir para lá alugar uma casa, né? Tudo acaba sendo um pouco caro, mas na verdade é uma questão que se você colocar, pensar bem, eh, o problema é que a nossa moeda perdeu muito valor. É. Também, se for prestar atenção, o custo-benefício desse investimento não é perda, né? Não, eu falo que na verdade assim, a pessoa primeiro que tem que encarar que é um investimento para o meu futuro e garantir um legado que foi deixado para mim. Ponto. Que isso me traz de benefício? Às vezes as pessoas têm a tendência a falar, mas eu vou precisar disso só para viajar? Não, isso vai te abrir portas no mundo, na verdade, eu digo que abre portas para o mundo, por quê? Você hoje no mundo globalizado, você pode ter proposta de emprego ou meios de emprego para trabalhar em qualquer lugar do mundo. E você tendo um passaporte europeu que é muito mais aceito do que um brasileiro e facilita algumas possibilidades, eu acho que você já começa, você larga pelo menos, vai com alguma grande vantagem, nem uma pequena não, uma Já grande larga vantagem, na pole position, né? né? Eu diria que é um pouquinho à frente até, porque realmente isso acaba te ajudando. Por quê? Querendo ou não, porque assim, ó, hoje em dia nós temos uma questão que eu falo assim, as pessoas, mas eu vou virar italiano. Não, você não vai virar italiano. Você vai virar um cidadão europeu. Por quê? Dentro da Itália, a Itália hoje faz parte da União Europeia, que são 27 países. Então você tem um trânsito legal. E as pessoas falam muito do Reino Unido, da Inglaterra. Europa? Então, o Reino Unido, na verdade, 2021, se eu não me engano, 2020, 2021, foi quando ela fez o Brexit. Então, ela saiu da questão da União Europeia, tá? Então, ela não faz parte hoje, mas ainda, lógico que você com passaporte europeu tem uma facilidade de entrar, lógico que vai precisar de visto, é uma coisa um pouco diferente, mas ainda tem. Então, o Reino Unido, que sempre foi muito visado pelo brasileiro para ir para lá, hoje tem um pouquinho mais de dificuldade mesmo sendo cidadão europeu. Mas ainda facilita, porque é um país vizinho. Brasileiro, né? É um país vizinho, então a burocracia é muito menor. Uma última dúvida, e essa foi uma dúvida que me disseram há um tempo atrás, com relação ao passaporte. Mas com relação ao passaporte eu já tirei essa dúvida, mas me disseram que se você tem nome sujo, você não consegue tirar o passaporte. Isso procede para a cidadania? Não. O que, na verdade, assim, o que acontece é no processo de naturalização, a pessoa não pode ter ficha criminal para poder dar entrada no processo de naturalização. Teoricamente, nome sujo não conta como ficha criminal. Não, então, não é a questão do nome sujo. O nome sujo, na verdade, vai te impedir, que nem, é a mesma coisa do passaporte brasileiro. Eu posso tirar o passaporte brasileiro? Mas eu tô com dívida. O que vai te impedir, qual que é a lógica de ligação entre você ter uma dívida e um direito de um documento que todo cidadão tem? Não tem lógica. O que vai ter de impedimento é realmente aquele que tem um processo criminal, que não está transitado em julgado, que está correndo, que tem algum problema ainda para efetuar em cumprimento, ele de repente conseguiu uma naturalização em outro país. E isso vai ser tanto para quem quer ir para lá, tanto para quem quer virar brasileiro. Tá? Porque no Brasil, quando vai fazer o processo de naturalização, também é exigido que você apresente uma certidão de antecedentes criminais. Por quê? Porque todo mundo quer saber quem é aquele que está sendo adicionado, né, aceito ao seu país, como passando a ser um cidadão daquele país. Você não coloca qualquer um dentro da tua casa, né? É simples assim. Então, se você está devendo até as orelhas, não tem nada a ver. Mas você precisa pagar as orelhas para você poder pagar o visto para entrar no país. Não, sim. Olha, a gente está entrando na reta final do nosso podcast. Passou voando, foi maravilhosa essa conversa que a gente teve. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, contatos, e também queria que você deixasse uma reflexão, uma frase de efeito, algo que você gostaria que as pessoas se lembrassem quando terminar de assistir esse episódio. Vamos lá. Bom, nossos contatos estão no Instagram, por e-mail, pelo WhatsApp.
E aí nós temos o @afcidadania. E temos também o nosso site, que é afcidadania.com.com, não é .br. Temos o nosso contato pelo WhatsApp, que é 11 98215 9377, tá? E uma coisa que eu falo para as pessoas refletirem muito na questão do direito de cidadania é para que elas pensem, primeiro parar de olhar muita coisa que acontece no mundo do Facebook, que se fala, porque ali, infelizmente, tem muita gente que acaba falando coisas que muitas vezes não é verdade. Cria-se uma polêmica muito grande, deixa as pessoas, às vezes, desanimadas em conseguir um direito que tem, né, em conquistar o seu direito, o legado que foi deixado para ele, e que pense da seguinte forma, eu acho que assim, eu faço uma análise não só do direito de cidadania, mas o quanto eu realmente vou conhecer e vou me conhecer perante ao direito de cidadania que eu tenho. Qual a ligação que eu vou fazer com a minha família? De repente, não é uma forma de você entender de onde que você veio, né? Que você vai fazer essa ligação com sua família lá fora, porque a gente ainda tem muito parente lá fora, que são distantes, porque a gente acabou não tendo esse contato, mas o mundo hoje está facilitando e diminuiu essas fronteiras de alguma forma. Então, eu acho que o mundo virtual está ajudando a gente cada vez mais nisso. E é isso, pense que eu acho que as pessoas, assim, ó, vale a pena deixar de lado uma conquista que você pode ter hoje e, de repente, garantir para as futuras gerações da sua família? Então, vai atrás do seu direito. Só isso. Perfeito. E vocês podem encontrar @AnaCatalani e também no Instagram do Virada Literária. E, como eu disse no início, tudo que é bom a gente precisa compartilhar. Então, clica aqui no sininho, já segue a gente aqui no canal, se inscreve. Eu tenho essa mania de falar segue, eu acho que é por causa do Instagram, né? Mas se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, como eu disse no início. E uma reflexão que eu quero deixar é que, às vezes, a gente dá muito ouvidos a balelas, né? A coisa que as outras pessoas falam e a gente ouve aquilo, toma aquilo como verdade e não procura saber se é mentira, se é verdade, se procede ou se não procede. E, às vezes a gente perde muitas oportunidades porque a gente deixa passar, porque a gente dá ouvido para os outros. Então, não perca a oportunidade de ter uma cidadania italiana, de ter uma cidadania europeia, porque realmente abre muitas portas. Se eu não me engano, são 180 países que facilita a entrada, né? Se você tiver o passaporte europeu. Eu acho que o número é um pouco maior. Eu sei que o passaporte europeu, o italiano, ele está em segundo lugar, se eu não me engano, a nível mundial. O mais forte, o mais aceito no mundo. Então, é muito lugar, é muito lugar. Você pode pegar ali e se escolher a dedo onde você quer estar. E vai facilitar a sua entrada lá. No dia da rodada de negócio, você falou para mim que quando a gente tem a cidadania italiana, você paga uma taxa de $20 para entrar em alguns países. Como que funciona isso? Então, passei uma coisa na frente da outra. Não, vamos lá. Na verdade, o que acontece é que quando você tem o passaporte europeu, na verdade, né, você não precisa do visto americano. O brasileiro ele pensa muito nos Estados Unidos. Então, você não precisa fazer o visto americano para poder viajar. Você tem, na verdade, uma permissão que você preenche pelo site do próprio consulado americano e tudo mais vinculado a eles. Mas você só preenche em casa e emite uma autorização de viagem. Então não precisa que ela vale por 2 anos e paga uma taxa de 20 euros. De 20 dólares, perdão. Estou com o euro na cabeça. Uma taxa de 20 dólares. E aí você só precisa dessa permissão para viajar. Eu não preciso ficar naquela fila gigantesca para poder fazer meu passaporte, não preciso passar pela entrevista. Não. Tendo o passaporte europeu, você não precisa disso. E fora que você paga $20, né? Porque a última vez que eu procurei saber quanto que estava o visto americano, visto para ir para os Estados Unidos, se eu não me engano, estava $700. Não. É que depende do visto que você tem, mas o visto para turismo, que é o que mais faz, são $200,
que a taxa hoje. Eu acho que E eu ouvi vale por 700 10 dólares anos. porque a pessoa não fez só para ela. Eu Tá, acho que foi mais ou pode menos ser. isso. Porque aí são $200 por pessoa, né, por pessoa que está fazendo, independente de idade. E você, na verdade, vale por 10 anos. Qual que é a diferença? Você fala, mas se eu pensar bem, vai dar $100 contra 200. Já é uma economia de 50%. Mas é lógico, a gente está pensando só na questão de turismo americano. Mas mesmo assim, se você pensar, mas eu preciso fazer esse visto toda hora, essa autorização toda hora, eu faço somente quando eu for viajar, quando eu realmente estiver para viajar. Então eu não preciso gastar $100 a cada 10 anos. Eu posso gastar $20 e usar somente aquele momento que eu vou precisar dele, né? Então você tem essa possibilidade. Além de quem quer abrir empresa lá fora, fazer investimento, eu quero meu green card, eu quero conseguir o direito de residência. Como europeu, você tem vantagens, né, financeiramente falando, porque o investimento é menor para você conseguir talvez pedir um green card nos Estados Unidos. Pessoas que querem empreender lá, então isso também ajuda. Pessoas que viajam muito, ajuda muito você ter o passaporte europeu, porque como ele é muito mais aceito nos países, você precisa de muito menos visto para poder ir para qualquer lugar. A partir desse ano vai ser preciso o brasileiro pagar uma taxa de turismo, na verdade, que é o ETIAS, que é parecido com o ESTA dos Estados Unidos, mas é o ETIAS, que está sendo implementado esse ano, era para ter sido implementado em 2021, mas está sendo só agora, que vai ter que se pagar para poder ir para lá. Uma taxa de 7 euros, que vai ter que se pago. Entrevistinha também, você vai tudo no computador, você faz, só que a partir deste ano o brasileiro vai ser obrigado a fazer. E se você tem a cidadania, você não faz. Não precisa. Não precisa que você é cidadão, né? Então, você é cidadão. Gente, a gente vai ficando por aqui. A conversa tá muito boa, tanto que a gente passou o carro na frente dos bois, se despediu, agora voltou pro assunto, estamos se despedindo de novo. Um ótimo final para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Compartilhem esse vídeo com quem precisa saber sobre cidadania europeia e direito migratório. Beijo para vocês. Até o próximo episódio!